Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2, onde leremos do versículo 8 ao versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 20. Vamos ler juntos esse texto? Eu lerei os versículos pares e a igreja responde com os ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. A igreja responde com os... O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E isto vos será de sinal, servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedouras. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Diz assim a palavra do Senhor. Pai amado, eis que a sua palavra foi lida. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para o culto que é teu, culto do Senhor. O Senhor nos trouxe através do teu Espírito Santo para podermos ouvir a tua voz, para podermos bendizer o seu santo nome, para engrandecermos, ó Pai, te darmos o culto que te é devido. Por isso, Deus, nós te agradecemos porque podemos sim te adorar. E também foi possível, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e levantar nossas vozes em louvor. Por isso, Pai, nesse momento, prepara o nosso coração como igreja, para que nós possamos ouvir a sua voz nessa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, confiados no nome de Jesus. Amém. Eu vou trocar de microfone, meus irmãos, que está falhando um pouco. Som. Eu acho que agora vocês vão me ouvir melhor, ou pelo menos eu vou me ouvir melhor. Meus irmãos, essa é a palavra que vai nos guiar nesse segundo momento de meditação na palavra do Senhor. Ao lermos a palavra de Deus, seja em Gênesis até Apocalipse, a palavra nos dá somente uma certeza que nos dá alegria, que é a salvação em Cristo Jesus. Todas as promessas que o Senhor faz na sua palavra, elas se convergem numa só promessa, que é a promessa da salvação. E isso é oriundo da graça imerecida e da misericórdia do nosso Deus, que na plenitude do tempo nos enviou a sua salvação através do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Para morrer em nosso lugar, ele deveria ser, sim, verdadeiramente homem. Não há como falarmos que ele não nasceu,
porque se ele não tivesse nascido, ele não poderia ter morrido naquela cruz. Para que a cruz pudesse sim existir em nossas vidas, e o sangue de Jesus fosse derramado, nos dando salvação, nos deixando novamente mais alvos do que a neve, havia a necessidade da manjedoura. Havia a necessidade que ele nascesse e vivesse em nosso meio, sendo tocado pelo Espírito Santo e guiado como um de nós, como nós também a cada momento somos guiados pelo Santo Espírito de Deus. Por isso, meus irmãos, sim, nós podemos dizer que toda palavra, seja da primeira letra escrita por Deus, lá em Gênesis, até a última, em Apocalipse, só tem um objetivo: nos mostrar a promessa de Deus, que é Cristo Jesus, que se fez carne e morreu por nós. E nós vimos isso não só nesse texto, mas nós podemos viajar pela toda a palavra de Deus, e nós fizemos isso hoje de manhã. Depois, aqueles que não estiveram aqui podem também assistir essa aula que nós fizemos, olhando para todas as profecias que nos falam sobre a vinda do Salvador, do Messias, Jesus Cristo. Eu separei apenas algumas, e a primeira não é uma profecia, é a própria palavra de Deus. Ele falando no momento que Adão e Eva caíram, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o texto está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala para Adão e Eva, falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando claramente que um descendente da mulher viria para poder sim vencer o nosso inimigo. Lembrando que Deus não tem inimigo, o inimigo é nosso. Ele nos enganou, nos tirou do caminho, e era necessário que um descendente da mulher viesse sim, para poder agora nos colocar novamente no caminho de Deus. Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, nos fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus vai explicar que Emanuel quer dizer Deus conosco. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tirando outros textos, como o texto que o reverendo Onofre utilizou para fazer a primeira reflexão, em Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7, ou Isaías 66, que eu usei no momento de dízimos e ofertas. Todos esses textos mostram que na plenitude do tempo, o Filho amado de Deus, seu Filho unigênito, segunda pessoa da Trindade, se faria carne para cumprir a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E é interessante nós olharmos o detalhe que Lucas nos fala. Lucas, o médico amado, aquele que caminhou ao lado do apóstolo Paulo, que teve a oportunidade de conhecer apóstolos e discípulos, e pôde, depois de acurada pesquisa, apresentar a Teófilo. E aí nós precisamos lembrar, Teófilo, nós não sabemos se é um nome ou um título, porque Teófilos quer dizer amigo de Deus. Talvez alguma pessoa que era importante e se converteu, e era chamado então por Lucas de amigo de Deus, Teófilo. E dessa forma, ele nos traz um desses evangelhos sinóticos, que é justamente mostrando essa história. E é interessante que ele nos traz detalhes únicos, como esse que nós acabamos de ler, que não são contados pelos outros evangelistas. E é dessa forma que nós, olhando para esse texto, nós vemos o cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos, então, analisando esse texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar esse texto agora. Nós vamos ver que o cumprimento das promessas de Deus pede, primeiramente, testemunhas. E as testemunhas aqui escolhidas foram os pastores. E é interessante nós pensarmos nessas testemunhas. Para a sociedade hebraica, para aquela sociedade ali naquele momento, os pastores não valiam nada. Eles eram tão desprezados por essa sociedade que eles não poderiam, a lei dizia que eles não poderiam ser testemunhas num tribunal.
Para Israel, esses homens que não conseguiam seguir todos os preceitos de Deus, eles deveriam ser deixados de lado. Mas aquilo que o mundo considera louco é aquilo que o Senhor traz para a sua presença e apresenta, como vimos no texto, esses homens como testemunhas do nascimento de Jesus Cristo. Nós, hoje, também somos escolhidos como testemunhas, para poder falar desse nascimento, apesar de não termos visto com nossos olhos físicos, com o nosso coração, na certeza que o Espírito Santo coloca em nossas vidas, nós podemos sim também testemunhar. Mas é interessante pensar o local que esses pastores estavam. Eles estavam próximos da cidade de Belém, num local que é conhecido e existe até hoje, conhecido como Campo dos Pastores. Esse campo, ele não criavam qualquer tipo de ovelha. Ali naquele campo de pastores, eles só criavam as ovelhas perfeitas para os sacrifícios no templo. Aqueles homens estavam acostumados, apesar de serem desprezados por aqueles fariseus e pelos sacerdotes, eles já que cuidavam das ovelhas, dos cordeiros que nasciam perfeito e então eram levados para sacrifício. Naquele local é que o anjo aparece, pegando aqueles homens que estavam acostumados com o sacrifício no templo, a lidar com cordeiros perfeitos, para poder então ser a testemunha. E além do mais, esses homens são da cidade de Davi. Precisamos lembrar que o rei Davi veio de Belém. E esses homens, então, conheciam muito bem a promessa que Deus fez a Davi no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, quando Davi colocou no seu coração a vontade de fazer uma casa para Deus. E Deus então fala através do profeta Natã: ora, você não irá construir essa casa, quem construirá será seu filho Salomão, mas porque você quis fazer isso, você será eternamente um herdeiro teu no trono de Israel. E aí Davi então, emocionado, grato por aquilo que o Senhor estava falando, ele dá ações de graça, ele vai até o tabernáculo e fala: quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? Quem é minha família, para que o Senhor fale que ela vai reinar eternamente. E nós precisamos lembrar que José e Maria tinham caminhado para Belém, porque eles faziam parte da família de Davi. Eles estavam ali porque havia um recenseamento e havia necessidade deles estarem naquele local para poder sim se recensear como descendentes de Davi. Então, tanto olhando para Maria, como José, aquele que foi escolhido para criar Jesus, todos dois são descendentes de Davi, mostrando que sim, aqueles homens conheciam a promessa, e sendo testemunhas do que o anjo falavam, sim, eles poderiam correr para poder ver aquilo que o Senhor anunciava. Então, o primeiro ponto do cumprimento da promessa é que ela pede testemunha. Mas mais do que isso, ela também pede a glória de Deus. Se aqueles anjos não descessem e anunciassem para aqueles homens, aquela criança na manjedoura seria apenas mais uma criança que não teve um lugar para se abrigar no momento do seu nascimento. Que talvez fosse muito comum naquela época, onde as hospedarias estavam cheias. Talvez outras crianças tenham nascido da mesma forma. Mas aquele evento não teria nenhuma luz, se não fosse dado pelos anjos a glória de Deus. O texto vai nos dizer que quando eles aparecem para os pastores, eles não vêm sozinhos. Nos fala o versículo de número 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Naquele momento tão importante, naquele momento tão marcante da nossa história, a glória do Senhor aparece novamente para o povo de Israel, que estava acostumado sim com essa glória, a Shekinah do nosso Deus, porque eles acompanharam na história de Israel. Eles viram, por exemplo, quando a glória do Senhor aparecia na coluna de fogo, ou na nuvem que os protegia durante a travessia no deserto. Quando o tabernáculo foi montado e foi dedicado ao Senhor, nenhum homem pôde entrar, porque a glória do Senhor invadiu aquele lugar e encheu de tal forma que as pessoas não puderam ficar na presença de Deus. Quando o templo também foi consagrado, a mesma situação acontece.
E naquele momento tão especial para as nossas vidas, para a nossa história, a glória de Deus, sim, mostra o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus, então, nos pede, primeiramente, testemunhas. Pede também que a glória do Senhor seja reconhecida. E é reconhecida de tal forma que nós temos no versículo de número 13 e 14, eles apresentando a glória do Senhor, cantando assim, diz o versículo de número 13, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse canto é conhecido como glória em excelsis. Estou mostrando que a glória do Senhor estava presente, e a glória do Senhor se faz presente hoje aqui. Você crê nisso? Que a glória do Senhor nos mostra o caminho, nos mostra a sua salvação, nos mostra que nós podemos sim estar na presença dEle. Mostra a cada momento para as nossas vidas que nós necessitamos acreditar e viver conforme a vontade do Senhor. Porque nós, como testemunhas, também precisamos falar glória a Deus sobre todas as coisas. A cada momento, independente daquilo que nós passamos em nossas vidas, nós precisamos dar glória a Deus, precisamos dar graças a Deus, porque Ele controla todas as coisas. Ele, quando permite que alguma coisa aconteça em nossas vidas, que nós não queríamos que acontecesse, tenha certeza, é o melhor para nós, porque o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, porque a sua vontade é sempre perfeita, boa e agradável. E dessa forma nós precisamos a cada momento buscar dar glória ao nosso Deus. Mas o texto continua. Além de o cumprimento das promessas de Deus, exigirem uma testemunha, exigirem nós reconhecermos a glória de Deus, também pede uma mensagem. E a mensagem é a mensagem que os anjos trazem para aqueles pastores. E aí eu vou pedir para você acompanhar a partir do versículo 10, porque nós vamos falar de vários detalhes do que os anjos nos falaram. E ele começa o versículo de número 10 dizendo assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, não temais. Aqueles homens se consideravam pecadores. Aqueles homens sabiam que uma pessoa em pecado, estar na presença da glória de Deus, era fulminante. Não havia uma segunda possibilidade, era a morte certa. O sumo sacerdote, quando entrava uma vez ao ano, no Santo dos Santos, ele tinha ao seu pé uma corda amarrada com um sinete, porque se ele tivesse pecado e morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirá-lo. Quando ouvia um barulho do sinete, porque demonstrando que ele tinha caído, aqueles que estavam lá de fora puxavam ele para fora, mas não entravam, porque eles temiam e sabiam que, como pecadores, não poderiam estar na presença de Deus. E a primeira mensagem da Boa Nova, do Evangelho, a primeira mensagem que os anjos trazem para aqueles pastores é que, a partir de agora, eles não precisavam mais temer estar na presença da glória de Deus. Porque, a partir daquele momento, havia sobre a vida deles um Salvador. Havia um menino que cresceria, que na plenitude do tempo se entregaria pelos pecados daqueles que crescem nele como seu Senhor e Salvador. A partir desse momento, não há necessidade de eu e você temermos estar na presença do Senhor, a menos que a gente continue vivendo em pecado e gostando disso. Porque a palavra nos fala que quando Jesus Cristo foi crucificado, o véu que nos separava, que fazia que nós não pudéssemos entrar no Santo do Santo, foi rasgado, não por mãos humanas, de baixo para cima, mas de cima para baixo. Olha a construção do tabernáculo, vê o tamanho que é a cortina que foi rasgada. Deus, que antes estava separado do homem, a partir da vinda do seu Filho amado, Ele nos fala que nós não precisamos mais temer de estar na sua presença. Deus está aqui conosco, porque a palavra nos garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, habita em nossas vidas, em nosso corpo, em nosso coração, nos guiando a cada momento. A palavra primeira dos anjos é que nós não precisamos mais temer.
Mas ele continua dizendo nesse versículo de número 10, não temais, eis aqui vos trago boa nova. E a palavra que foi traduzida boa nova vem da palavra evangelion. Por isso o evangelho é a boa nova de Cristo Jesus, é a boa nova da salvação, é a palavra de Deus que nos mostra a cada momento que sim, Jesus Cristo se fez carne e morreu por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continua dizendo que essa boa nova é de grande alegria. Meus irmãos, a alegria que o mundo pode nos dar não é duradoura. Mas a alegria de quem conhece a Cristo Jesus, a alegria de quem realmente se sente salvo e sabe que há um Senhor e Salvador sobre a sua vida, é uma alegria eterna. É a paz que excede todo entendimento. Essa é a grande alegria que a palavra daqueles anjos traziam para os pastores e para toda a humanidade. A certeza que, independente dos problemas que nós podemos passar em nossas vidas, nós podemos sim nos mantermos alegres. A palavra nos fala que a igreja do primeiro século sendo perseguida, sendo jogada na cova dos leões, na arena, para poder ser espetáculo de morte para os romanos, que eles iam louvando ao Senhor, alegres, confiantes, porque eles sabiam a quem eles serviam, e nada poderia tirar a alegria e a certeza da salvação. É essa alegria que a boa nova, que o Evangelho traz para as nossas vidas. A cada momento nós precisamos olhar para essa palavra e vivê-la intensamente, sabendo que o Senhor sim se fez carne e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter grande alegria. Mas também essa grande alegria, ele nos fala que será para todo o povo. A palavra de Deus está aqui, meus irmãos, abertas. A palavra de Deus está para ser pregada, para poder sim levar as pessoas. Sabemos que aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo receberão essa palavra. Mas nós, o nosso papel é ir lá fora e falar sobre essa boa nova. Porque não sou eu que falo quem vai ser salvo. Não sou eu que julgo aqueles que estão lá fora. Porque um dia eu também estava lá fora. E mesmo hoje, continuo sendo um pecador e necessito da graça e da misericórdia do nosso Deus. E o texto continua, agora não no versículo de número 10, mas no versículo de número 11, que começa nos falando assim, é que hoje, parece um trecho pequeno, mas fala muito, porque aquele que vive de eternidade a eternidade, que está fora do tempo, que é Senhor do tempo, agora ele entra no tempo do homem. Ele se faz carne e morre por nós naquela cruz, para que nós possamos sim ter essa certeza. Simeão, o texto que nós lemos nós não lemos Simeão, nós lemos Zacarias, mas Simeão estava no templo quando Jesus chegou lá com 40 dias de vida, guiado pelo Espírito Santo. Ele olha para aquela criança e ele consegue enxergar a salvação de Deus. E ao pegar aquela criança no colo, ele então fala, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Uma criança de 40 dias, somente através do Espírito Santo é que realmente nós podemos entender o que Simeão sentiu naquele momento, porque aquele que era de eternidade em eternidade, segunda pessoa da Trindade, se fez carne por nós, por amor a nós. E ele continua nos falando, vos nasceu, é que hoje vos nasceu. E aí, esse pronome vos mostra que ele não nasceu pelos anjos, ele não nasceu pelas outras criaturas, ele nasceu por nós, por mim, que sou pecador, por você. E nós, muitas vezes, não damos valor para isso, o valor devido. Precisamos olhar o que Deus fez por nós. O Criador se fez criatura, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, para que pudéssemos estar na presença dEle sem temer. E ele continua falando, vos nasceu, mostrando que sim, que o verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade, seu Filho amado, se fez carne. E ele continua, aonde
na cidade de Davi. E nós lemos, eu li agora Miqueias falando justamente dessa profecia, dizendo aonde o Cristo de Deus deveria nascer. Versículo de número 12, agora nos fala, e isto lhe servirá como sinal. É assim que começa esse texto. E é interessante, lembra que quando eu falei dos pastores como testemunhas, eu falei que aqueles homens trabalhavam com as ovelhas que eram separadas para o sacrifício no templo, lá no campo de pastores. Sabe como é que eles tratavam aquelas ovelhas? Ao nascer, eles enfaixavam aquelas ovelhas e colocavam ela na manjedoura. Este é o sinal que eles iriam reconhecer, porque da mesma forma que eles tratavam aquelas ovelhas e sabiam que aqueles cordeiros eram para o sacrifício, eles entenderam, ao ver aquela criança enfaixada na manjedoura, que aquele era o cordeiro perfeito, o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Este é o sinal que ele reconhece. Mas eles continuam falando, esse sinal será uma criança. Em vez de ovelhas, agora o sacrifício é de um homem que se fez carne sem pecado, para morrer pelos nossos pecados, naquilo que nós chamamos de sacrifício substitutivo, mostrando que a cada momento nós precisamos olhar para essa cruz e lembrar que essa cruz era nossa. E ao olhar para essa cruz, lembrar que o justo morreu por nós, para que nós pudéssemos ser justificados. E aí ele fala, essa criança estará envolta em faixas, fazendo referência primeiramente aos cordeiros que eles cuidavam, mas também ao cuidado de Maria e José com ele, numa manjedoura. A manjedoura mostrando que o maior evento da humanidade, o nascimento de Cristo Jesus, foi de forma simples, de forma humilde, mostrando aquilo que é necessário para as nossas vidas. Falamos que o cumprimento da promessa de Deus é necessário testemunha. Falamos que precisamos também, para o cumprimento das promessas de Deus, saber falar da glória de Deus. Falamos também daquilo que a mensagem nos traz. E agora, só nos resta, para o cumprimento da promessa, e indo já para o final dessa mensagem, falar que o cumprimento da promessa de Deus, ela pede uma ação de cada um de nós. Vamos ver o que os pastores fizeram. Por exemplo, no versículo de número 15, nos fala assim, e ausentando-se deles os anjos do céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. O cumprimento da promessa de Deus pede de nós que nós tenhamos fé e confiança, e que nós possamos sim fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Havia uma ordem sobre a vida daqueles pastores, eles deveriam ir a Belém. E o que eles fazem? Eles obedecem. Nós, em nossa vida, precisamos da mesma forma, olhando o cumprimento da promessa de Deus, saber que nós precisamos sim confiar no Senhor. Mas ele continua, falando no versículo de número 16. Qual é a forma que eles foram? O texto nos fala que foram apressadamente. Aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é a ordem do Senhor sobre as nossas vidas, é necessário que a gente cumpra de imediato. Quantas vezes nós acordamos e sentimos no nosso coração a necessidade de orar, e aí a gente resolve então lavar uma louça, varrer uma casa, sair para o trabalho, e a oração, se nós não estivermos muito cansados, não dormirmos, quando chegarmos em casa, talvez a gente ore. A palavra do Senhor exige que nós ouçamos a voz do Espírito Santo. E aquilo que nós temos que fazer, nós façamos realmente como prioridade na nossa vida. A palavra de Deus nos garante que se nós buscarmos primeiramente o reino dos céus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, porque muitas vezes, nós no nosso dia a dia, nós buscamos a Deus só no último caso, quando muitas vezes estamos desesperados, não conseguimos resolver a situação, aí lembramos de orar. A palavra de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, exige de nós que Deus seja prioridade na nossa vida. Mas também no versículo 17, vemos que além disso tem mais,
E a palavra nos fala, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles não só foram lá ver, eles não só obedeceram à vontade de Deus, eles não só foram apressadamente, mas eles também divulgaram tudo aquilo que Deus fez eles conhecerem. Nós, que somos alvos hoje desse amor, nós que temos essa certeza no nosso coração, precisamos encher nossos lábios da palavra de Deus. Nós precisamos ir lá para fora e cumprir o ID, porque nós somos chamados para poder falar da palavra de Deus. A palavra nos fala que os anjos pediram essa função, que eles queriam anunciar o evangelho, mas a palavra foi confiada a nós. Ele nasceu para nós, por amor a nós, e nós precisamos responder esse amor indo lá fora, divulgando tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, a salvação em Cristo Jesus. E ao fazer isso, ao divulgar tudo isso, eles voltaram, nos fala o versículo de número 20, glorificando e louvando ao Senhor. Nós vamos agora, terminando essa mensagem, as crianças vão entrar para nos levarem à adoração e louvor ao nosso Deus. Que nós possamos realmente buscar em nossas vidas, glorificar a Deus sobre todas as coisas, louvá-lo sobre todas as coisas, para que possamos realmente ver na nossa vida o cumprimento da promessa de Deus. Precisamos sim ser testemunhas desse amor que nós somos alvos. Precisamos a cada momento buscar sim a vontade de Deus. Precisamos olhar para a glória de Deus e buscá-la em primeiro lugar. Precisamos sim olhar para a mensagem, para a palavra que aqui está, para podermos conhecer cada vez mais o nosso Deus. Precisamos agir a cada momento, buscando fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento e depois receberemos as crianças. Vamos precisar de alguns segundos para podermos organizar para as crianças poderem nos conduzirem no louvor ao Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse culto, Senhor, que o Senhor nos permitiu estar presente, para podermos falar da tua palavra, para podermos adorar e bendizer o seu santo nome, para podermos, Senhor, te dar toda a glória que te é devida. Ó Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque como os pastores, somos testemunhas do teu amor por nós. Somos testemunhas, Senhor, de tudo aquilo que teu Filho Jesus fez em nossas vidas, porque pela vida dele entregue naquela cruz, é que podemos novamente estar na tua presença, te dando glória. Ó Pai amado, te agradecemos pela tua palavra, Pai, que nos conduz na tua mensagem. Por isso, Senhor, fala cada vez mais ao coração do teu povo, para que nós possamos entender aquilo que tu queres de nós. Pai amado, que nós possamos sim ser movidos pelo teu Espírito Santo, para cada vez mais buscarmos fazer a tua vontade sobre as nossas vidas. Que como os pastores, Senhor, que nós busquemos obedecer através da fé e confiança na tua palavra e nas tuas ordens. Que possamos, Senhor, fazer isso de forma prioritária, de maneira apressada, buscando, Senhor, te agradar em cada momento de nossa vida. Podemos também, Pai, te louvar e divulgar aquilo que o Senhor nos ensinou e fez por nós. Ó Pai amado, conduz a sua igreja para que possamos cada vez mais estar na tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos aguardar nossa